E a palavra de Deus para essa igreja essa noite é aceleração. Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Querido, ninguém pode restituir o tempo. Se você tiver um carro roubado, um dinheiro roubado, se tiver no seguro, você pode ser restituído, mas o tempo ninguém restitui, só o Senhor. E Ele te diz: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. E o Senhor acelera o tempo nessa noite, para o dia chamado hoje, para a hora chamada agora. Vem, Senhor, pois só Tu és santo, e nós te aplaudimos na beleza da Tua santidade. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto o peso da glória de Deus nesse lugar. Eu sinto o peso da glória de Deus. Aleluia. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Aplauda o Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua presença. Obrigada pela manifestação da Tua glória. Que essa mesma unção invada, Senhor, esse YouTube e alcance cada casa conectada aqui. Que possam sentir, Senhor, a glória da Tua presença. Ah, Senhor. Essa campanha é Tua, Senhor. E nós queremos abrir o nosso coração para entender mais de Ti. E nós não vamos permitir que a Tua glória se vá. Nós seremos, Senhor, os despeceiros da Tua glória. Aonde quer que a gente vá, a Tua glória vai conosco. Você crê nisso? Põe a mão aqui, ó. Aperta aqui. Fala assim: Espírito Santo, flua em mim, do meu interior, como rios de águas vivas. Ativa os meus dons, em nome de Jesus. Reconstrui
tudo que foi destruído, de geração após geração. Eu te autorizo, eu te dou liberdade para tirar os escombros da minha vida, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir bem forte. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala: que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que... Aleluia. Pode se assentar. Para quem está nos visitando essa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a pastora Cláudia Galvão, da Sara Nossa Terra, da Ilha do Governador. E hoje nós vamos introduzir, dar um entendimento do que vai acontecer nessas próximas 12 semanas. Em março, no iniciozinho desse ano, em março, a nossa bispa, amada, querida, instruída pelo Espírito Santo, ela trouxe para nós, lá na Sara Barra Oeste, essa campanha. E são 12 portas. Gente, o peso da glória está aqui. Aleluia. E ela trouxe esse livro de Neemias, que é um livro maravilhoso, poderoso, e eu quero motivar você, incentivar você, que você leia, né, no decorrer dessas 12 semanas, se você ler um capítulo por dia, você vai ler todo o livro de Neemias, porque tem 13 capítulos. É um livro poderoso demais. E fala da reconstrução da cidade de Jerusalém. E o livro de Neemias fala muito conosco, porque no final do século IV era um livro só, era o livro Esdra 1 e Esdra 2, depois que virou para Neemias. Então o povo de Deus, ele estava em exílio. E os poucos que estavam em Jerusalém, o templo estava fechado, foi proibido ter culto, foi proibido a adoração. E aí chega um dos remanescentes, um dos visitantes, chega até Neemias e fala para Neemias, vindo de Jerusalém, Neemias pergunta como é que está o pessoal que voltou, porque já havia uma ordem dizendo que quem quisesse voltar, poderia voltar para a cidade. E aí, com essa ordem, também o templo foi aberto. E aí Neemias tem uma notícia muito triste. Está lá em Neemias 1:3. Diz assim: e disseram-me os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Repete comigo: miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Então, quando ele recebe essa notícia, ele se compadece. E no versículo 4, diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Então, a cidade de Jerusalém era uma cidade fortificada, era uma fortaleza, existiam muros. E existiam 12 portas. Repete comigo: 12 portas. 12 aponta para governo. Tudo que é 7 aponta para completude, uma obra completa, um ciclo perfeito. Tudo que é 7 aponta para a terra. Tudo que é 12 aponta para governo. E tudo que aponta para governo aponta para o céu. Amém?
Então, Neemias chorou. O livro de Esdras, que é coladinho com o livro de Neemias, fala justamente disso, da abertura do templo. E isso tipifica a minha vida e a sua vida. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida, o templo que estava fechado em nós, no nosso espírito, ele é reaberto. Amém? Ele é ativado. Porque Deus é espírito e Ele se manifesta e Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então volta, então a gente vem para a casa do Senhor, começam os cultos, a adoração, a leitura da palavra, isso acontece no nosso espírito. Mas quando chega em Neemias, a cidade estava assolada, repete comigo, em miséria e desprezo. Então o templo que foi reaberto simboliza o meu espírito. Fala assim, o meu espírito. Então o meu espírito foi ativado. Amém? Quem sentiu a presença de Deus hoje aqui? Onde você sentiu essa presença? No seu espírito. É de dentro para fora. Quando eu sei que Deus está falando comigo? De dentro para fora. Amém? Quando eu sei que não é a voz de Deus falando comigo? Quando é de fora para dentro. Aula de batalha espiritual aqui. Então eu sinto no meu espírito. Só que a cidade fala da minha alma. Repete comigo, minha alma. A minha alma é uma cidade. Toda vez que você lê na Bíblia falando Jerusalém, cidade de Deus, cidade do Senhor, está falando da minha vida e da sua vida. Os muros que estavam assolados, as portas que estavam queimadas, fala da nossa vida, fala dessa cidade. Então, quando eu recebo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o primeiro passo, o templo é reaberto. Aleluia! O templo é reaberto. Mas esse é o primeiro passo do processo. Tem o segundo passo. E é esse segundo passo que Deus quer que você dê. Nessas 12 semanas, até o final do ano, querido, você vai entrar 2024 zeradinho. Em nome de Jesus, amém? Por quê, pastora? Porque restaurar o templo não basta. Eu tenho que restaurar a cidade. Eu tenho que restaurar os muros. Eu tenho que colocar as portas no lugar. Amém? E na cidade existiam dois momentos, dois espaços que eram protegidos pela cidade. O primeiro era o templo. O templo era protegido. Havia guardas para proteger o templo. E qual é o outro lugar que era protegido na cidade? O palácio. Então, o palácio também tinha guardas. Então, se os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, a cidade, ela fica o quê? À mercê dos inimigos. Os inimigos, ele tem acesso ao templo e acesso ao rei, ao palácio. Palácio aponta para quê? Para governo. Se tem inimigo dentro do palácio, porque os muros não foram edificados, esse palácio tem um desgoverno. Isaías 61:4 diz o seguinte: e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de... Nós já nascemos
com a nossa alma dilacerada. O nosso DNA já é contaminado, destruído de geração após geração. E Deus está trazendo essa campanha para que eu e você possamos ser essa cidade edificada no Senhor. Amém? Por isso que quando a gente olha para a igreja, muitas das vezes a pessoa adora, fala em línguas, sapateia, é do reteté. Mas como o muro, as portas não foram reconstruídas, a pessoa é uma grossa, não sabe falar, amargurada, depressiva, porque a alma dela está despedaçada, há uma instabilidade emocional. É uma pessoa indecisa. Por quê? Porque os muros estão caídos. O muro da cidade que protege essa alma está caído. E, lamentavelmente, muitos de nós não passamos para o segundo passo desse processo, que é reconstruir as portas da nossa alma. E quando eu não reconstruo as portas, os muros, os inimigos infestarão a minha alma e poluirão o templo. Diga, ai de mim. Eu preciso saber, querido, distinguir o que é santo, o que é profano. Eu preciso saber distinguir o que é puro, o que é impuro. Só que a minha alma, os muros dessa cidade estão destruídos e eu não consigo discernir. E eu quero trazer objetos amaldiçoados para dentro da minha casa. Por quê? Porque eu não sei o que é santo. Porque a cidade está infestada de inimigos, infestada. Ezequiel 44, 23 diz o seguinte: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Fala assim, graças a Deus, há esperança. Amém? Há esperança. Reconstruir a porta da alma fala de você ter o domínio das suas emoções. Fala de você ter o governo das suas emoções e não ser governado por elas. Não ser dominado por elas. Porta fala de acesso. Eu preciso ter o governo e decidir. O bispo Erasmo falou tanto de decisão no domingo aqui. Quem estava aqui domingo? Uma palavra abençoada, né? Eu que decido quem vai entrar e quem vai sair. Porque tem muro, tem porta. Eu decido. Amém? Eu que decido. Agora, se os muros estão caídos, as portas estão derrubadas, entra quem quer. Entra quem quer e quem tem vontade. Porque porta fala de proteção. Amém? Quando eu fecho a porta da minha vida para as más conversações, para as fofocas, eu protejo a minha alma. Amém, queridos? E aí, o que nós vemos na igreja? A gente vê a pessoa, na hora que ela tem que abrir a porta, ela fecha. Na hora que ela tem que fechar a porta, ela escancara. Porque não sabe. Neemias chorou. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, Neemias chorou. Ele, quando teve esse conhecimento, ele disse que ele chorou, que ele lamentou, ele gemeu.
Neemias tipifica o Espírito Santo de Deus. Você sabia disso? Neemias tipifica o Espírito Santo de Deus. Em Romanos 8, 26, diz o seguinte: e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aplauda o Senhor. Tem alguém gemendo diante da presença de Deus pela sua vida. Amém? Então essa obra, você não vai fazer sozinho, sozinha. O Espírito Santo está aqui para te ajudar a reconstruir pedra sobre pedra, porta por porta, em nome de Jesus. No capítulo 2, versículo 13, Neemias foi pessoalmente ver o que estava acontecendo. Ele diz assim: e de noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Passei pela porta da fonte ao tanque do rei. Não havia lugar por onde que pudesse passar o animal em que eu montava. Ainda de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro. Virando, entrei à porta do vale, assim voltei. Então ele chega na cidade, lá no animal dele, não sei se era cavalo, se era jumento, e ele vai ver o estrago que está a cidade. O problema é que a gente não quer ver o estrago que está a nossa vida. Não, isso aqui não quero nem falar nisso. A sua vida financeira, a sua conta no banco, não quero nem ver com saldo. O seu relacionamento com o seu filho, aí o marido fala: não, isso é problema seu, você que tem que dar conta. Ei, primeira coisa que Neemias fez foi contemplar o tamanho do estrago. E o estrago era tão grande, que tinha tanto entulho, tanto monturo, que o animal que ele estava não conseguia atravessar. Ei, sai do cavalo das circunstâncias, desce do cavalo das tuas desculpas e começa a contemplar a tua vida, porque a vida que você vive não resplandece a glória de Deus. E nós precisamos resplandecer a glória de Deus. Então desce desse cavalo. Eu não sei qual é o cavalo que você está montado. Se é o cavalo das desculpas, se é o cavalo do vitimismo, se é o cavalo do abandono, se é o cavalo da rejeição. Ei, para você contemplar esse tamanho desse monturo, desse, como é que chama? Desse estado, não era isso não. Desce do cavalo, amém? Para de botar desculpa no outro. Para de jogar a responsabilidade para o outro. É você que tem que descer do cavalo e contemplar a destruição. Amém, queridos? Área por área. Em nome de Jesus. O primeiro passo, anota aí, o primeiro passo para a campanha: enfrentar cara a cara o problema. Amém? Descer do cavalo, ir lá ver o que está acontecendo. Desse destroço, desses entulhos. Você tem que contemplar os entulhos. Amém? E olha só, quando você começar a contemplar os entulhos da tua vida, não pense que vai ser fácil, sabe por quê? Porque quando Neemias foi contemplar os entulhos, os inimigos se levantaram.
Quando é que eu sei que a voz é de Deus? Quando é de dentro para fora. Quando eu sei que a voz não é de Deus, é de fora para dentro. Aí você vai ouvir aquela vozinha assim: para que isso? Você está tanto tempo na igreja, você já foi a 355 revisões de vida, você já participou de não sei quantos, não precisa disso. Você é assim porque o seu sangue é português com italiano. Você é assim porque você é filha de nordestino. Inimigos vão se levantar para atrapalhar a obra que você vai começar a fazer. Mas você não pode dar atenção para essas vozes. Neemias 2:20 diz o seguinte: então lhes respondi e disse: o Deus dos céus e o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? Cala a boca do diabo. Chega para essa vozinha que vai dizer: não, você é assim mesmo. Gente, quando eu comecei a tratar da minha alma, quando eu tive a oportunidade dessa campanha, há muitos anos atrás, porque existem alguns marcos na nossa vida, amém? Na nossa vida cristã, né? Tem o marco do batismo, não é isso? Você olha para trás na sua vida e você vê alguns marcos, né? Você olha para trás, você vê o seu batismo, você vê a primeira vez que você foi para uma revisão de vida, você vê a primeira vez que você foi num Sara Conference, não é isso? Então, a primeira vez que eu tive que me deixei, permiti reconstruir a porta da minha alma, não foi de fora que se levantou, não, é de dentro. Minha mãe falava assim: para que isso? Agora o que? Virou santa? Santa Rona? Acha que é melhor que todo mundo? Deus usa as pessoas. Usa ou não usa? Não usa. Satanás também. Tá? E às vezes ele usa de dentro de casa. Porque os de casa ferem mais perto e dói mais, né? Então, você... Minha mãe é paraibana, meu pai é amazonense, imagina. Neta de português com alemão, imagina. Vinha isso. Eu sou assim porque eu sou neta de português com alemão. Minha mãe é paraibana. Paraíba, masculina, mulher macho. Se senhor está amarrado, perde a força, porque eu sou uma princesa no reino de Deus. Amém, queridos? Então pega essas falas, fala assim: Senhor, recolhe essas falas, manda um anjo agora, recolhe todas essas falas e perde a força na minha vida em nome de Jesus. Amém? Então eu preciso enfrentar as vozes que vão ficar falando. Para que isso? Porque você vai se tornar aquilo que Deus sempre quis que você fosse. Amém? Aleluia. Então, permita-se ser confrontado. Amém, queridos? Em capítulo 9, 1, 2. Comece a analisar a sua vida, a vida dos seus pais. Comece a analisar. Diz assim, e no dia 24 desse mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos e traziam terra sobre si. Ou seja, era uma atitude de humilhação, de quebrantamento. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se de pé e fizeram o quê? Confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades dos seus pais. Querido, pecado tem nome.
Amém? Pecado tem nome. Jesus perdoa todos os pecados, amém? Confessados. Pecado que não foi confessado, que está nas trevas, permanece nas trevas. Só quando eu tiro das trevas e trago para a luz, que eu recebo perdão. Então, o pecado não prescreve. Ah, mas foi há 20 anos atrás. Foi há 30 anos atrás. Traga a luz. Amém? Por quê? Porque Satanás nunca estabelece uma base na nossa alma antes que tenha conquistado direito legal. Amém? Segundo passo para essa campanha, peça a ajuda do Espírito Santo. Versículo 17 e 18, no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 17 e 18 diz o seguinte. Não, capítulo 2. Capítulo 2, 17 e 18. Então lhes disse: bem vedes vós a misérias que estamos, que Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejam mais um opróbrio, ou seja, uma vergonha. Então lhes declarei, como a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Vamos falar junto no 3? Levantemo-nos, amém? Vamos no 3. 2, 3. Levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Aleluia! Aplauda o Senhor. O Espírito Santo não vai fazer a obra por você. O Espírito Santo vai fazer a obra com você. Amém? Ele é o ajudador. Ele não é o seu empregado. Amém? Ele é o seu ajudador. 3, enfrente o desânimo. Querido, o diabo, como o bispo, não sei se o bispo Heraldo falou aqui ou falou na Barra Oeste, que ele falou que tem diabo que fica endemoniado, né? Tem diabo que a gente vê que o diabo está endemoniado. O diabo vai arder em ira. Quando você começar a edificar, curar a sua alma, tirar as mazelas, sabe? Ele vai arder em ira. Capítulo 4, versículo 3, diz assim: e estava ele, Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vinde uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Tobias, ele é uma figura, uma tipologia de um demônio. E Tobias, Sanbalat e Tobias, você vai ler esse livro, né? Livro de Neemias, amém? Você vai ver que há Sanbalat e Tobias, que são figuras de demônio, que estão sempre rodeando. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, e o diabo está ao nosso derredor. O inimigo vai ficar ao derredor, para você desistir, para dizer que não tem jeito, para dizer que você nasceu assim, cresceu assim, não vai morrer assim, vai morrer assim, síndrome de Gabriela. Aquele também que pau que nasce torto, morre torto. Ei, você não é pau, amém? Você é imagem e semelhança de um Deus vivo, amém? E você pode mudar, o único que é imutável é Deus, mas nós mudamos. Mudamos ou não mudamos? Mudamos de cabelo, mudamos de opinião, mudamos de tudo. É ou não é? Então você pode mudar, você pode ser uma pessoa melhor. Amém? Você pode ser uma pessoa melhor. Vira para a pessoa que está e fala assim: você não imagina quem eu vou me tornar. Amém?
Capítulo 9, versículo 38. Quarto passo: renove a sua aliança com Deus. E todavia fizemos uma firme aliança, e o escrevemos, e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Faça uma aliança com Deus. Amém? Quinto, tenha uma vida de consagração a Deus. Capítulo 12, versículo 30, diz: purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, as portas e os muros. Aleluia! Nossa, me arrepiei toda agora. Vamos ler de novo. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, as portas e os muros. Aleluia! Aplauda o Senhor! Então são quantas portas? Quantas terças-feiras você tem que vir? No mínimo. Porque depois você vai ter que vir na 13ª, na 14ª, amém, queridos? Vamos vir. E cada terça-feira é uma porta. E cada porta tem um pastor que vai estar pregando aqui. Olha que unção, gente. Amém? E quem vai fechar a campanha? A última porta é a porta de Efraim. Estou dando spoiler, tá, minha bispa? Estou dando um spoiler aqui. E é ela que fecha a campanha, a nossa bispa amada. E quando chegar na 12ª porta, olha o que nós vamos viver. Neemias 8:10. Neemias 8:10, no final da campanha. Vamos viver isso. E disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçai, porque... Aleluia, fique de pé, aplauda o Senhor. Oh! A alegria do Senhor é a nossa força. Cidade edificada. Ah, Jerusalém, Jerusalém. Cidade edificada. 12 semanas. Cada semana, uma porta. Cada porta, um pastor, uma pastora, ungindo você. Queridos, você vai ver que vai ter porta que você nem sabia que existia. Vai ter porta na sua vida que não vai ser restaurada. Ela vai ser construída. Porque teve portas na minha vida que eu falei, nossa, eu nunca tive isso. Isso aí foi destruído de geração lá atrás. Ei! Acabou. Pensei que tivesse acabado o meu tempo. Ei! Estou vendo uma nuvem estranha, negra. Está vindo na minha direção. Fecha a porta. Na cara do diabo. Ei, estou vendo a glória de Deus, a presença do Espírito. Escancar a porta em nome de Jesus. É assim que você vai fazer. Mas hoje entra quem quer. O pensamento que quer, a emoção que quer. Não existe freio, não existe uma contenção, não existe uma proteção, não existe um domínio. Coloca teu dedo de profeta e fala assim, mas isso acaba hoje. Isso acaba nesse tempo chamado hoje, nessa hora chamada agora. Em nome de Jesus. Todos os inimigos que estão rodeando a cidade, bate retirada agora. Sai. Satanás, pega tudo que é teu. Pega a tua confusão,
pega a tua mentira, pega a tua opressão, pega a tua depressão, pega a tua ira, pega a tua enfermidade, pega tudo que é teu e sai, bate retirada, porque hoje o Senhor estabelece um anjo sobre as portas da minha alma e semana após semana será reconstruído. Amém? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Eu quero te dar a oportunidade de selar esse momento, fazer um movimento. Amém? Eu quero que você saia do seu lugar e venha no altar e comece a falar para o Senhor: Senhor, restaura. Eu entendi por que, Senhor. Agora faz sentido. Agora caiu a ficha. Porque eu sinto a tua presença. Porque diante da tua presença, Senhor, é tão maravilhoso. Eu choro. Mas, Pai, agora eu entendi porque a minha vida não muda. Porque as minhas emoções ainda me dominam. Porque a ira ainda me domina. Porque a violência ainda me domina. Ah, Senhor, as portas estão queimadas. Senhor, a cidade está em miséria, em desprezo. Mas hoje eu peço a ajuda do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, da mesma forma que o rei liberou Neemias, o Rei dos Reis liberou o Espírito Santo, querido, para te ajudar, para gemer, para chorar por você. Oh, Deus não te fez para viver essa vida miserável que você vive. Satanás não pode tocar em Deus, querido. Satanás não pode nem chegar perto. Ele não pode nem ter acesso ao terceiro céu. Ele fica nas regiões celestiais. A única forma de Satanás tocar o coração de Deus é quando ele toca a tua vida. Quem é pai e mãe aqui sabe disso. Faz comigo, mas não faça com o filho meu. Faz comigo, mas não faça com meu filho. A minha mãe dizia assim: quem a boca do meu filho beija, a minha adoça. A mesma coisa acontece com Deus. Quem te abençoa é abençoado, mas quem te amaldiçoa é amaldiçoado. Porque você é filho amado e filha amada. E pai nenhum se alegra em ver um filho vivendo em miséria, em desprezo. Você não tem que parecer com a sua mãe, com a sua avó, com o seu avô. Você tem que parecer com o seu irmão mais velho. Você tem que se parecer com Cristo. Ele era manso. Ele era humilde. Ele ainda fala assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Entrega agora. Entrega agora a tua língua ferina. Entrega agora a tua irritabilidade. Entrega agora, pede perdão ao Senhor. Senhor, a cidade está em grande miséria e desolada. Nós vamos cantar esse louvor. Vou pedir para os pastores tocar você, para você ver que você não está sozinho. Que essa reconstrução, o Espírito Santo, toma-me, aleluia,